Um dia eu quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Você pode abrir a palavra em Isaías 53. Isaías é um texto messiânico, tanto o capítulo 9, nós lemos muitas vezes nas nossas meditações de Natal, e o Isaías 53, do verso 1 até o verso 12, é um texto messiânico que fala sobre Jesus Cristo. Isaías é um profeta que viveu entre o ano 740 e 700 a.C. Nós podemos afirmar que ele viveu 700 anos antes de Jesus nascer. Mas quando ele viveu, quando ele profetizou, ele escreveu acerca de Cristo, ele fala como se Jesus estivesse diante dele naquela realidade, naquele dia, naquele momento. Quando ele nos traz a mensagem, ele não fala de futuro. Para ele, Cristo não era futuro, Cristo era realidade. A nação de Israel vivia de apostasia em apostasia, e Deus derramava juízo. E da mesma forma como o profeta anunciava o juízo acontecia. Mas juízo não pode mudar a vida de uma pessoa, juízo não pode causar aliança em pessoa. Por isso que o profeta Isaías, ao mesmo tempo que ele anuncia juízos, ele também anuncia Cristo. Porque Cristo é aquele que pode mudar, não apenas transformar, mas transfundar o coração de uma pessoa. A solução não é juízo, a solução é Cristo. E ele começa falando da seguinte forma: quem creu em nossa pregação? Uma pergunta. Naqueles dias a apostasia estava muito grande. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem? Porque foi subindo como o renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, porque Jesus é do tronco de Jessé. Jesus é chamado filho de Davi. Então é como um renovo que vem subindo de um tronco que parecia que estava seco. Esse tronco é a raiz de Jessé. É da onde veio Davi, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Então, alguns relatos rabínicos que falam que Jesus de fato não era uma pessoa bonita. Ele não tinha aparência de formosura, ele não tinha um rosto bonito, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Você imagina uma pessoa que é rejeitada desde o ventre. Vamos imaginar que essa mãe, ela engravida de alguém que ela nem gosta, e aquela criança no ventre dela, ela já toma um remédio para derrubar a criança não sai. Então depois, quando a criança nasce, ela já nasce desprezada, e essa criança é desprezada durante a vida toda, e ela, quando é jovem, ela é desprezada no mercado de trabalho. Aí você diz, como essa pessoa é desprezada? Mas a Bíblia diz que não há ninguém que foi tanto desprezado quanto Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Então a rejeição, o desprezo que nós sofremos, não chega aos pés do que Jesus passou. Entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pela espada dos romanos, pela espada e pela lança dos judeus? Não, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, uma transgressão, um pecado, se nós traduzíssemos um pecado em figura, nós desenhássemos um pecado, esse pecado teria que ter a figura de uma flecha, de uma lança, de algo pontiagudo. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O que é iniquidade, gente? Pecado geracional. Pecados geracionais também foram colocados e podem ser colocados sobre a cruz de Cristo. O texto continua no verso 5: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarados como ovelhas. É assim como uma pessoa sem Jesus vive, desgarrada, perdida, sem esperança. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Falando da cruz, falando do Calvário, Jesus subiu para a cruz como uma ovelha que não escouciou, não abriu a sua boca. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos, despiram a sua roupa, vestiram-lhe de púrpura, fizeram gozação com ele, dizendo: "Você é rei dos judeus, então governa sobre nós." Se ajoelharam diante dele para fazer um ato de gozação. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A vontade de Deus, do Pai, e a vontade do Espírito Santo prospera nas mãos de Cristo, porque ele foi moído, ele se deixou moído. Algo bem interessante nesse texto, no começo do 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, infecção. Jesus foi enfermado, infeccionado, quando os romanos o suravam com os seus açoites romanos, quando eles o prenderam num tronco, e ficou as costas e as coxas vulneráveis. Aqueles açoites cravavam na carne, arrancavam pedaços, até que apareciam os ossos da costela, os ossos da bacia, os ossos femorais. E Jesus foi moído e foi enfermado. O verso 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meus irmãos, eu creio que o Senhor Jesus, quando Ele olha, por exemplo, quando Jesus olhava para os mártires do segundo século, do
terceiro século, cada um desses mártires que não negava Jesus, em praça pública era queimado. Jesus se agradava disso. Jesus teve prazer nisso. Todas as vezes que sobre a face dessa terra, desse chão, há uma igreja santa, pura, uma igreja sincera na presença de Deus, isso gera prazer em Jesus, por causa da obra que Ele fez na cruz. O verso 11 fala do prazer que Jesus Cristo tem quando uma pessoa de fato vive o Evangelho. Olha o 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. Nós temos dentro do cristianismo a graça da justificação. O novo nascimento acontece no coração, na terra, dentro do ser humano. A justificação ocorre no tribunal dos céus, no trono de Deus. Quando Jesus Cristo, quando o nome dessa pessoa chega diante do tribunal, Jesus Cristo diz: esse aqui eu paguei por ele. É tornado justo, é justificação. A sua alma ficará satisfeita, o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Mas a Bíblia também diz que não é todos, mas há muitos. O sangue de Jesus é suficiente para todas as pessoas do mundo, mas é eficiente apenas para aqueles que se arrependem verdadeiramente. A cruz de Cristo não é automática. O fato de eu saber que há um Deus, o fato de eu crer que há uma cruz, que há um Cristo que ressuscitou, não resolve o meu problema de eternidade. Se eu tiver diante de mim uma fatia de pão e eu tiver com o estômago cheio de fome, e essa fatia, eu não pegar essa fatia de pão e comê-la, essa fatia de pão não pode me ajudar. Por isso que a cruz de Cristo não é automática. Eu apenas saber que Jesus existe, apenas conceber que o Espírito Santo é real, apenas conceber que o céu é real, o inferno é verdadeiro, não me ajuda se eu não colocar o corpo e o sangue de Cristo em mim. Por isso que a Bíblia usa aqui a palavra muitos e não usa a palavra todos. Muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, esse mesmo texto é um texto que lá em Atos 8, do verso 26 ao 40, nós encontramos um eunuco lendo esse texto, vindo de Jerusalém, e a Bíblia diz que Deus fala, ou um anjo fala com Filipe, e Filipe vai até esse eunuco, e ele explica esse texto, esse eunuco da Etiópia, e esse homem não estava entendendo esse texto. E quando Filipe explica esse texto, ele entende esse texto, ele recebe a Cristo, e ele pergunta para o Filipe: o que me impede de ser batizado? Aqui tem água. E o homem faz uma aliança com Jesus. É esse texto. O texto de Isaías era uma esperança em todo o Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento. Eu creio que quando Israel estava lá na Babilônia, eles liam muitas vezes esse texto e se enchiam de esperança das promessas de Deus. O texto de Isaías era uma esperança em todo o Antigo Testamento. A profecia de Isaías torna-se realidade no ministério de Jesus. Quando o céu se abre, João Batista batiza Jesus. Jesus não recebe batismo de arrependimento porque ele não tinha pecados, mas quando ele é batizado, ele mostra o caminho da aliança, o céu se abre e o Espírito Santo desce como pomba para mostrar que aquele ministério era verdadeiro, era verídico, era autêntico dos céus.
e não há registro de que o céu tenha se fechado, o céu continua aberto. Desde que o ministério de Jesus começou, esse texto já está valendo, ele estava valendo. E nós vamos ir lá para Mateus 26. Nós não vamos mais voltar aqui. Essa aqui era apenas a introdução da nossa meditação. Nós vamos ir lendo alguns textos de Mateus 26, de Mateus 14, de Lucas 22. Esses textos falam sobre a finalização do ministério de Jesus. O ministério do Cristo de Deus, é um ministério messiânico. Tinha milagres, tinha maravilhas. Haviam muitos prodígios. O que é um prodígio? Alguém que não tinha uma mão, crescia a mão. Alguém que não tinha um pé, crescia um pé. Alguém que não tinha uma orelha, crescia a orelha. Era prodígios, milagres, maravilhas. As pessoas voltavam a andar, ouvir, enxergar. Mas a finalização do ministério de Jesus não é uma finalização de ministério de milagres, mas é um ministério de sangue. É um ministério de levar sobre si, de trazer sobre si os pecados e as iniquidades de todas as gerações. Desde Adão e Eva, que foram os primeiros remidos pelo sangue de um cordeiro, até a última pessoa que vai se converter ao Senhor Jesus antes dele vir. Aquela última semana do ministério de Jesus é uma grande finalização. No domingo Jesus entra em Jerusalém, no domingo de Ramos. Naquela semana que antecedeu o domingo de Ramos, Jesus sai lá de Jericó, que é o lugar mais profundo do mundo, cerca de 480 metros abaixo do nível do mar. A cidade aonde Josué, que é a tipologia do Espírito Santo, lança uma maldição sobre aquela cidade. A 25 quilômetros de Jerusalém fica Jericó. E Jesus sobe essa peregrinação, essa caminhada, é a caminhada da cruz. Ele tem o desprazer de ver os discípulos discutindo entre si. Ele subia para a cruz, a jornada da cruz, enquanto que os discípulos subiam cada um na sua própria jornada e nos seus próprios negócios. Então no domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém, ele é aclamado pela multidão. E nos dias da Páscoa sextuplicava a população de Jerusalém, porque os judeus que moravam nos países ao redor vinham para a festa da Páscoa. Uma semana antes eles chegavam, e durante 6 dias eles iam todos os dias para o templo, prestavam culto, clamavam por misericórdia, levavam suas ofertas, levavam seus cordeiros para sacrifício, renovavam a aliança durante uma semana, esperando a sexta-feira em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para o sacrifício anual. E quando Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, a multidão das pessoas, dos judeus ali, o recebem como um rei. Da mesma forma como na antiguidade um rei era recebido pela sua população quando voltava vitorioso de uma guerra. As pessoas colocam suas vestimentas no chão, as pessoas arrancam galhos de árvores, arrancam galhos de palmeiras e colocam para o rei dos reis entrar em Jerusalém sobre um jumentinho. O jumento é um animal que significa humildade, também significa força, significa domínio próprio. Ele entra sobre esse animal como rei. Então nós queremos nesse momento fazer uma avaliação curta e singela sobre a última semana de Jesus e sobre as pessoas que estiveram com Jesus nessa última semana e também depois da sua ressurreição. E a partir do verso desse capítulo 26 de Mateus, de Marcos capítulo 14, de Lucas capítulo 22, chega a realidade mais amarga da missão do Cristo de Deus, de ir para a cruz, de ser negado, de ser rejeitado, de ser esquecido, de ficar sozinho. A última semana, os últimos dias, as últimas horas, as últimas atitudes daqueles que estavam com Ele.
Todas as pessoas que se encontram e se encontravam com Jesus apresentam e apresentavam uma resposta diante do Cordeiro. Há várias pessoas que se encontraram com Jesus. Se nós estaríamos lá com Ele, quem nós seríamos? Eu quero levantar com você 12 pontos, 12 avaliações. 12 apóstolos, 12 discípulos, 12 também foram os filhos de Jacó, 12 serão também as portas da Nova Jerusalém. Eu quero avaliar com você 12 pontos de 12 pessoas, 12 realidades que estiveram com Jesus nessas últimas horas, últimas semanas, últimas atitudes. Se nós estaríamos lá com Ele, quem seríamos? Com qual personagem nós nos identificaríamos? Quem nós seríamos nessa história? A história de Jesus materializado, corpo, passou. Mas a história do reino de Deus não passou, ela continua diante de nós. E de uma ou de outra forma nós vamos nos encaixar com as pessoas que estiveram com Jesus naquela última semana. Nesse texto de Mateus 26, do verso 1 até o verso 5, nós temos aqui os primeiros personagens. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Esses primeiros aqui são os líderes religiosos, e fala aqui do falso zelo. Eles zelavam pelo judaísmo, eles zelavam pela igreja deles, eles zelavam pelo culto deles, e pelo amor de Deus, Jesus não podia fazer parte do culto, porque se Jesus fizesse parte do culto deles, Jesus estragaria tudo. Então nós temos que matar Jesus. Jesus é uma ameaça ao nosso sistema, ao nosso sistema de poder, ao nosso sistema de julgamento, ao nosso sistema de arrecadação de dinheiro, ao nosso sistema de sacrifício, ao nosso sistema de vender pombas e cabritos e cordeiros para as pessoas que visitavam o templo. Então Jesus, para eles, seria um estraga-prazeres. A igreja daqueles dias não estava pronta para ter Jesus. Como que pode existir uma igreja sem Jesus? Esses principais religiosos e líderes, sacerdotes, eles foram chamados por Deus, quando Deus chamou Arão e seus filhos, quando Deus chama a casa de Zadok. Esses caras aqui foram chamados por Deus para ministrarem a presença de Deus. O sacerdote é responsável por levar o povo para Deus, e aqueles que eram responsáveis por trazer a presença de Deus mataram Jesus. Foram os primeiros em todo o texto, os primeiros. A igreja foi a primeira a montar um projeto para tirar Jesus do jogo. A igreja não estava esperando por Jesus. Esses são os primeiros personagens, o primeiro ponto. O segundo ponto, nós continuamos aqui do verso 6 até o verso 13. O texto diz o seguinte: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximando-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Jesus foi recebido como noivo. Então aqui nós sabemos pelo texto de Marcos, que provavelmente tenha sido Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que derramou o perfume precioso sobre a cabeça de Jesus. A casa de Marta, de Lázaro, de Maria, era uma casa com muitos traumas. Nós perguntamos aonde estava o pai e a mãe dessa família. Talvez já tinham falecido, eles não estavam mais ali. Nós temos nessa família o trauma também
do Lázaro que tinha sido sepultado já e Jesus o ressuscitou. Era uma tristeza enorme, um trauma muito profundo, porque o provedor da casa tinha falecido. Eram os homens que proviam a casa, as mulheres não trabalhavam fora. Jesus ressuscitou Lázaro. E nós perguntamos por que é que essa mulher tinha esse perfume em casa, se só noivas tinham esse perfume. A noiva, quando ela noivava, ela desposava do seu noivo. Essa noiva comprava perfumes, esse perfume tão precioso, bálsamo, tirado das árvores da cordilheira do Himalaia. Ela comprava por gotas, e ela se preparava entre 8 meses a 1 ano para o seu casamento. E naquela noite do casamento, ela quebrava esse alabastro. O alabastro é uma pedra, aonde estava dentro o bálsamo, e derramava sobre a cabeça do noivo, demonstrando profeticamente que ela se entregava completamente, ela se diluía nos sonhos e nos projetos do noivo. E é uma pergunta que nós fazemos, há possibilidades. Eu acredito, como teólogo, que essa moça, ela era noiva, mas talvez ela tenha perdido o seu noivo, talvez para a morte. Por isso que ela tinha esse perfume em casa guardado. E essa segunda pessoa que aparece nesse texto, Jesus é recebido como noivo por essa mulher. Bálsamo é perfume também com propriedades medicinais, anti-inflamatório, cicatrizante e antiácido. Era usado para tratar gastrite, úlceras gástricas e até mesmo azia. Essa mulher representa aqueles que se dão totalmente por Cristo, sem reservas, se entregam completamente nas mãos de Jesus. Nessa atitude, essa mulher está dizendo: Jesus é meu noivo e Jesus vai ser o meu marido, não como ato carnal, mas como algo espiritual e eterno. No verso 12: pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Essa mulher representa aqueles que resolvem as coisas em tempo oportuno. Daqui a pouco nós vamos ver também esse texto, que Jesus é crucificado, é sepultado, então já é sábado. E a Bíblia diz que no domingo de manhã, no primeiro dia da semana, as mulheres vão ao túmulo para colocarem perfume no corpo de Jesus, porque na sexta-feira não havia dado certo, não havia dado tempo. Quando elas chegam no túmulo, Jesus já havia ressuscitado. Essa mulher, ela representa todos aqueles que resolvem as suas coisas em tempo oportuno, porque depois pode não dar mais tempo. E Jesus disse: deixa ela, porque ela está me ungindo para a minha morte. Uma gota daquele perfume cheirava 3, 4 dias. Era um perfume muito precioso. Então nós imaginamos o quanto de perfume, o quão perfumado Jesus estava naquela semana. Tudo Jesus foi perfumado. Jesus foi levado para o castigo perfumado. Quando bateram nele, saiu o perfume. Quando levaram ele para a cruz, saiu o perfume. Quando ele foi sepultado, ele já estava perfumado. Essa mulher antecipou-se para todos os acontecimentos com Jesus. Terceiro ponto, do verso 14 ao verso 16, o título diz: o pacto da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Essa terceira pessoa que aparece na nossa avaliação é o líder que tentou tirar ainda o último proveito do mestre. Quando o Judas percebeu que as coisas estavam indo para o final e tudo estava se mexendo, se mostrando que ia finalizar tudo, o Judas ainda queria dar a volta por cima, e ele estava dizendo: eu não vou sair perdendo. Eu estou vendo que Jesus vai morrer. Eu estou vendo que as coisas estão afunilando. Eu não vou sair perdendo.
Pelo menos 30 moedas de prata eu vou tirar dessa situação. É o líder que tentou tirar o último proveito do mestre. O nome Judas significa louvor a Deus, exaltação a Deus. Aquele que carrega um nome tão bonito, aquele que carrega sobre si uma profecia tão grande, louvor a Deus, exaltação a Deus, fez exatamente ao contrário. Não exaltou o Senhor Jesus. Judas vendeu Jesus pelo valor de um escravo de pouco valor. Isso havia sido colocado como uma regra. Moisés havia definido isso como uma regra. Em Êxodo 21, verso 32, não se vendia um escravo por menos de 30 moedas de prata. Então aquele escravo bem reba, bem atrapalhado, que não servia para muita coisa, então ele ainda valia 30 moedas de prata. Era o mínimo que se pagava num escravo. Judas vendeu Jesus por um escravo ruim, um escravo que não servia para nada. 30 moedas de prata. Judas representa aqueles que olham para Jesus e enxergam nele um escravo sem valor. Por isso que Jesus foi, e Judas foi e enforcou-se. Quem somos nós nessa história? O quarto ponto que nós vamos avaliar aí no capítulo 26, do verso 31 até o verso 35. O tema desse texto é Pedro é avisado. Isso aqui acontece na mesa da ceia. Antes da ceia, durante a ceia e após a ceia, sempre acontecem coisas que definem a vida das pessoas. A Bíblia diz que inclusive o diabo entrou em Judas na ceia. E na ceia se definiu todas as coisas. E na ceia também Jesus trouxe uma palavra sobre Pedro. Verso 31. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas Jesus advertiu, o principal advertido era Pedro. Meus irmãos, Pedro aqui é o líder herói, o líder imbatível, inatingível. Nada lhe toca, nem o diabo, nem os demônios, nem a doença, nem a fraqueza. Pedro é o líder herói, ele é imbatível. Jesus avisou Pedro: Pedro, essa noite você vai me negar. Quando Jesus avisa Pedro, isso não é cabal, isso não é trágico, não precisava ser assim. Jesus estava advertindo Pedro, mas Pedro não quis ouvir. Não era fatal, predeterminado, não é predeterminismo. Pedro nasceu para atrair Jesus, Judas nasceu para atrair Jesus. Não é predeterminismo, não é fatalismo. Todos eles poderiam ter escolhido outro caminho. Se Jesus avisa Pedro, diante de um aviso há sempre uma misericórdia, uma advertência. Pedro não se humilhou diante da advertência de Jesus. Simplesmente Pedro bate no peito e diz: eu jamais te negaria. Provérbios 16, 18 diz: o orgulho precede a queda e a altivez do espírito precede a destruição. Arrogância, prepotência e vaidade excessiva levam o indivíduo a ignorar riscos. E quem ignora riscos, mesmo advertido, pode cair na armadilha do seu próprio orgulho. Nesse texto de Mateus 26, você pode ir lá para o verso 74.
Olha o verso 74. A partir desse quadro aqui do verso 69 em diante, é aqui o texto que Pedro nega Jesus. E o interessante é que ele nega Jesus 3 vezes sem perceber. Quando ele finaliza a negação, ele percebe o que lhe tinha acontecido. E naquela noite Jesus advertiu ele. O verso 74, então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Ai, ai, ai. Meus irmãos, não é fatal. Quando nós somos advertidos, é porque existe uma possibilidade de que aquilo não aconteça na sua vida. Essa é a nossa quarta avaliação aqui. É o líder herói. Sabe aquela pessoa herói, imbatível, inatingível? Quem somos nós nessa história? O quinto ponto, ainda no capítulo 26, o verso 36. O texto diz o seguinte, esse texto aqui, ele acontece após a ceia. Jesus toma a ceia, muito provavelmente que naquela quinta à noite, porque sexta foi a crucificação. Jesus instala a ceia, que é a nova aliança, o sangue da nova aliança, o pão é o corpo da nova aliança. E logo após ele, os discípulos, 3 discípulos, são levados ao Getsemane, ou Getsemane, que significa prensa de óleo. E Jesus é essa oliveira que vai ser prensada na prensa de óleo. E o texto diz o seguinte: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os... Você pode falar mais alto a palavra? Achou-os? Dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. É o sono espiritual. Esse sono era do corpo, esse sono era da alma, esse sono era do espírito. Esse sono era do corpo porque eles tinham tido um dia muito intenso, uma quinta-feira de muitos ensinos. O sermão profético foi ensinado entre a segunda, terça, quarta e a quinta ceia, um dia muito cheio de ensinos. Eles estavam cansados e aqui já era perto da meia-noite. Então o sono era do corpo, mas esse sono também era da alma, por causa do evento que eles estavam vivendo. Esse sono também era do espírito, porque havia dentro deles uma dúvida acerca de todas essas coisas. Havia sim uma enorme pressão satânica sobre os discípulos. Eles eram uma igreja, nós lembramos disso muitas vezes. Eles já eram uma igreja. Quando Jesus chama os discípulos e diz: entra no barco e atravessa para o outro lado, estava naquele barco a igreja, 12 líderes. Então havia sim uma pressão satânica sobre os discípulos, assim como há uma pressão satânica sobre pastores, sobre líderes de igreja, sobre diáconos, sobre presbíteros. Há uma pressão satânica, diabólica, para que as pessoas desistam. Então esse sono era da alma, era também do espírito. Mas a indiferença
é a causadora da negligência com as mudanças de ciclos. Pedro tinha sido indiferente quando Jesus o advertiu. Pedro foi negligente. E muitas vezes os crentes são negligentes diante dos avisos da palavra, negligenciam a autoridade da palavra, negligenciam a responsabilidade da caminhada. A negligência, ela traz o atrapalho nas mudanças de ciclo. Estava havendo ali uma mudança de ciclo. O Messias iria para a cruz. O Messias estava lutando espiritualmente em oração contra a própria carne, dizendo: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Esse cálice falava da cruz, falava do sangue, falava dos abusos que os romanos cometeriam com ele. Meus irmãos, cuidado com o sono espiritual. Quem somos nós nessa história? E muitas vezes as pessoas dormem. O texto no verso 45: então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. É aquele sono espiritual da negligência, da indiferença. Quem somos nós nessa história? Nossa sexta avaliação, nós já estamos então no capítulo 27. Você pode olhar lá no capítulo 27, no verso 24. Capítulo 27, verso 24, nós conhecemos muito bem a história. Jesus então é pego, é entregue nas mãos dos soldados do templo no Getsemane. Imediatamente ele é levado para o pretório, o sinédrio, e ele é julgado pelos sacerdotes. Logo depois, Anás e Caifás o enviam para Pilatos, debaixo da acusação: esse é o rei dos judeus. Os judeus, por causa da tomada dos romanos, não poderiam ter um rei. Então, se eles o acusariam de rei, ele seria morto por causa da ordem, por causa da lei. Então é enviado para Pilatos. Pilatos é um governador, é uma espécie de prefeito ali da Judéia. E ele então também tem poderes para julgar e decidir coisas. No verso 24, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Quando alguém tem poder nas suas mãos, mas essa pessoa escolhe não exercitar o poder, é um ato de omissão. Nós podemos pecar por ação, mas também podemos pecar por omissão. Então o Pilatos, ele entende que lavando as mãos, ele se livraria do sangue de Jesus. Mas lavando as mãos, ele traz o sangue de Jesus sobre ele. E não é o sangue da redenção, é o sangue da condenação. Porque Jesus é aquela pedra que o nosso irmão Pedro diz: a pedra que cai sobre aquela pessoa, que é tomada por essa pedra, e a pedra cai sobre a pessoa vira pó. Jesus é essa pedra. E o sangue que veio sobre Pilatos não é o sangue da redenção, mas da condenação. E esse é o líder que lavou as mãos na água da omissão. Então alguém pode dizer: mas Jesus estava direcionado para a morte, não tinha o que fazer. E é verdade, o texto lá em João diz que Jesus entregou-se para a morte. Mas todas as pessoas que passaram por Jesus tiveram que tomar uma decisão. Pilatos é aquele que escolheu ficar do lado errado da história. Ele lavou as suas mãos, porque ele preservou a sua própria vida. Ele pensou nele, ele pensou: eu não vou morrer, é melhor que os judeus cuidem desse caso. Ele escolheu ficar do lado errado da história. Sétimo ponto, em Mateus 27, no verso 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão,
a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Eu acho muito interessante que os judeus, por tradição e por cultura, a semana da Páscoa eles paravam. O texto lá em Marcos 15 traz a informação de que esse sirineu, ele estava voltando do campo, e era sexta-feira. Ele já deveria ter voltado do campo. Era a festa da Páscoa, demonstrando a cultura totalmente desprendida da ideia da redenção, da ideia do Cordeiro. Os judeus estavam vivendo uma apostasia. Esse homem, voltando do campo, entra por acidente no cortejo que estava levando Jesus para o Gólgota. Então, às vezes, os caminhos se cruzam. O caminho que aquele homem estava fazendo para voltar do campo, talvez era o caminho que toda semana ele fazia, mas naquele dia ele cruza ali com um cortejo de pessoas que estavam levando 2 ladrões e o Filho de Deus para o Calvário. E por acidente esse homem entra ali e faz parte dessa missão. Ao sair, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E sirineu aqui é o cristão que não sabe o que está fazendo. Sabe aquela pessoa que está na igreja, mas nem sabe por que está lá? Eu não tenho consciência nenhuma. Eu nem sei por que eu estou aqui, não sei para onde vou, não sei para onde vim. Eu estou aqui. Você pergunta para ela se a pregação foi boa, ela diz sim. E você pergunta o que o pastor pregou, não sei, mas foi boa a pregação. Aquela pessoa que ajuda a carregar a cruz, ela ajuda a carregar o peso, mas ela nem sabe o porquê ela está carregando. E às vezes ela acha que a cruz de Cristo é o sofrimento que ela tem que carregar. E às vezes a pessoa ainda diz, esse câncer que eu tenho, essa doença que eu tenho, esse marido problemático que eu tenho, essa é minha cruz. Meus irmãos, nós não podemos ser como o sirineu. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. As coisas precisam ser claras para nós. Esse homem fez parte da jornada de Jesus, mas nós não sabemos a história dele nem antes e nem depois. O homem desaparece na história. São como aquelas pessoas que às vezes ajudam a construir uma igreja e depois apostatam da fé. Ajudaram a carregar a cruz, mas ninguém sabe mais nada delas. Nós não podemos ser como o sirineu, o cristão que não sabe o que está fazendo na igreja. 8º ponto, nós vamos lá para Lucas. Você tem um marcador de página, marca ali Mateus, porque de repente por um acidente a gente resolve voltar para cá. Então Lucas, capítulo 23. O nosso irmão Lucas também apresenta algumas coisas bem interessantes. Nosso ponto 8, do verso 39 ao 43. Amém? Você pode ter certeza que naquela sexta-feira seriam crucificados naquele lugar 3 ladrões. Mas você lembra que o Pilatos soltou um dos ladrões? Um chamado Jesus o Barabás, para que fosse colocado no lugar de um ladrão, Jesus. E o texto lá em Isaías 53 anuncia isso, que Jesus seria crucificado com ladrões. E a profecia vai se cumprir. Lucas 23, verso 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Sabe quando o cara está numa pior, ele ainda blasfema contra Deus? Sabe quando o cara está numa pior, ele ainda acha que Deus é o culpado do problema da vida dele? A pessoa está numa pindaíba braba e a culpa é de Deus. O texto diz que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nós merecemos, mas este nenhum mal fez. E acrescentou:
Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nenhum texto bíblico é uma ponta solta. O texto em João 10 fala que aquele que não entra pelo aprisco, pela porta, é ladrão e salteador. Por isso que aparecem esses dois ladrões na história. E esses dois ladrões, eles nos representam. Quem desses dois ladrões somos nós? Um blasfemou, um deu a culpa em Deus, um questionou Deus, e o outro bateu no seu espírito e disse: tem misericórdia de mim. Nós somos merecedores mesmo desse castigo, mas esse que mal fez. O arrependimento, ele pode mudar todas as coisas. A rebeldia condena, enquanto que a humildade muda o jogo da eternidade. A rebeldia é um terreno inóspito, seco, que cria morte, nada cresce. Enquanto isso, a humildade é um terreno aonde todos os bons frutos podem crescer. A humildade pode mudar o jogo da eternidade. Um foi salvo por causa da sua humildade, não por causa da sua justiça. Quem somos nós nesse texto? O nosso nono ponto, nesse texto de Lucas 23, o verso 50. Lucas 23, 50. O título aqui é o sepultamento de Jesus. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, o homem era sacerdote, fazia parte do Supremo Tribunal Federal dos Judeus no Sinédrio. Mas ainda assim, um tribunal todo corrompido, conspurcado, contaminado, ainda assim havia um homem que era a luz, que era a esperança, que era o sal. E a Bíblia começa dizendo que o nome dele era José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, José de Arimateia, cidade dos justos, dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, aonde ainda ninguém havia sido sepultado. É claro, o vinho novo precisa ser colocado em odre novo. Esse aqui é um líder sábio. José de Arimateia é o sal da terra, é a luz do mundo. José de Arimateia nos mostra que é possível, em meio a um mundo muito difícil, nós sermos sal e luz. José de Arimateia, ele nos mostra que no meio de uma religiosidade corrompida, que às vezes nós olhamos para as igrejas dos nossos dias e nós nos entristecemos, nós podemos ter esperança e dizer: nós podemos também ser sábios e sermos diferentes. O homem deu seu próprio túmulo para Jesus. É sábio entregar a própria morte para aquele que ressuscitaria. Esse homem foi sábio, não foi? O nome José significa Deus acrescenta. Esse homem que pensou que ele acrescentaria para Deus, foi acrescentado por Deus. José significa Deus acrescenta. 10º ponto, em Marcos 15, nós vamos para Marcos, voltar um pouquinho. Marcos 15, o verso 37 ao verso 39. Amém? Marcos capítulo 15, o verso 37. Todo esse quadro é o relato do nosso irmão Marcos sobre o ato da morte de Jesus. Mas o 37 diz: mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus.
Esse general aqui, esse centurião, esse comandante de 100 soldados, ele nos representa aquele que enxergou tarde demais. É lógico que espiritualmente Jesus poderia se encontrar com esse centurião depois. Talvez esse centurião até caminhou para Jesus e se arrependeu dos seus pecados depois ainda. Mas trazendo para a realidade nossa, ele enxergou, mas foi tarde demais. É aquela pessoa que parte para a eternidade lamentando, mas é tarde demais. É aquela pessoa que não aproveita as oportunidades, é tarde demais. Esse homem estava com Jesus desde o Sinédrio. Esse homem orquestrou o castigo. Esse homem orquestrou o ato sanguinário contra Jesus. Apenas no final, quando era tarde demais, ele disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Isso não fala de uma salvação universal, isso fala de uma adoração universal. Até aqueles que vão para o inferno, antes de ir para o inferno, terão que adorar o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Esse homem reconheceu que era Jesus, mas tarde demais. 11º ponto. Nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 20, do verso 11 ao verso 18. É essa cena da ressurreição. João 20, verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Você percebeu que Deus trabalha por meio de perguntas? Deus trabalha muito por meio de perguntas. Jesus fazia muitas perguntas, o Espírito Santo faz perguntas. Os anjos também são enviados para fazerem perguntas. E os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Às vezes uma pergunta nos faz estabelecer a consciência. Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Como se um corpo morto pudesse continuar sendo o Senhor. Verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Agora Jesus pergunta para ela. A pergunta dos anjos não bastou, agora o próprio Cristo vem e pergunta: por que choras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, não estava tão errada. O primeiro homem e a primeira mulher caíram no jardim. O segundo Adão ressuscitou em um jardim. Ela não estava tão errada. Jesus é o jardineiro, mas não é o jardineiro o homem. Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. Ela ainda estava querendo cuidar de um corpo morto. Você percebe isso? A cabeça estava tão presa num corpo morto: eu vou cuidar do corpo morto. Verso 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus estava com eles. Jesus estava lá. Quando a esperança morta cria pânico interior e a pessoa não consegue mais ver Jesus, mas Jesus estava lá. Jesus estava lá. O túmulo estava vazio e Jesus estava lá. Muitas vezes o pânico das pessoas cega elas interiormente, mas Jesus está lá.
Os nossos últimos 2 pontos aqui, o 11 e o 12, fazem essa referência. Jesus estava sempre lá. Jesus está lá. Para nós encerrarmos, em Lucas 24, nós vamos voltar para Lucas 24, o verso 13. Amém? Amém. Esse texto vai ser longo, mas eu quero ler ele com vocês. Os discípulos no caminho de Emaús, aqui já é após a ressurreição. Jesus fala para as mulheres que conversam com ele no jardim ali do sepulcro e diz: avisa os discípulos, porque eu estou descendo para a Galileia. Ele anuncia isso. Meus irmãos, toda aquela situação de Jesus tinha sido um trauma, um choque enorme para aquelas pessoas. Nós não conseguimos imaginar como aquilo foi chocante para aquelas pessoas. Todas aquelas pessoas, todas elas, é mais ou menos como Davi na caverna de Adulão. A Bíblia diz que ele só estava recebendo na caverna gente da pior espécie da sociedade, gente complicada. E Davi transformou aquelas pessoas complicadas em um exército de heróis. E quando Jesus chama essas pessoas aqui, Jesus só chamou gente complicada, gente sem esperança. Uma mulher que Jesus tinha expulsado 7 demônios. A tradição diz que ela talvez poderia ter sido prostituta. Gente complicada. E essas pessoas são restauradas, essas pessoas agora têm um motivo para viver. E agora, quando elas estão restabelecidas, Jesus morre. E esses 2 discípulos aqui no caminho de Emaús vieram da Galileia na esperança de ver Jesus há 3 anos, há 3 Páscoas. A Páscoa era movimentada, a festa dos tabernáculos era movimentada, a festa do Pentecostes era movimentada. Era assim um negócio diferente em Jerusalém, porque Jesus estava lá. As multidões se moviam, os gregos se moviam, porque tinha algo diferente nas festas. Quem estava lá? Jesus. Agora eles matam Jesus. E as pessoas ficam sem rumo. Jesus anunciou para Pedro que as pessoas ficariam como ovelhas perdidas. E esses 2 discípulos, olha só o relato deles, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para alguma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Você pode anotar na sua Bíblia e calcula em casa. O estádio é uma medida, 184 metros. Verso 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Você se imagina quando há um acidente na nossa cidade, assim, uma coisa catastrófica, a gente fica um mês conversando sobre aquilo, não é assim? Eles estavam conversando sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação, sobre aquela condenação estranha. Verso 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Meu Deus do céu! Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus fazendo uma pergunta de novo. E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és você o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais. Olha só, Jesus não sabia. Deus é engraçado, gente. Isso aqui não é uma blasfêmia teológica. Deus é engraçado. Olha só a situação do Éden. Deus chega para Adão e pergunta: onde você está, Adão? E Deus é onipotente, onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Aí Jesus é Deus, e Jesus pergunta: quais coisas aconteceram nos últimos dias? Não estou sabendo. Verso 19, eles perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno,
que era varão profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que estas coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido na madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. É daí que surge o hino: fica, Senhor, já se faz tarde. É desse texto aqui. Eles então convidaram Jesus para entrar e ficar na casa deles, e muito parecido com Cirineu, que não sabiam o que estavam fazendo. Estavam convidando para entrar na casa deles Jesus, eles nem sabiam, nem identificaram com o que era Jesus. Aí no verso 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, fala junto comigo bem alto, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Meus irmãos, não precisa estar escrito isso aqui, mas eu creio que Jesus falou assim: esse é o meu corpo, comei deles. No verso 31, então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quando eles reconheceram? Ao partir do pão. O princípio da mesa, a autoridade da mesa. Quando nós nos sentamos à mesa, a mesa tem poder na nossa vida. A mesa de uma diretoria, a mesa de uma liderança, a mesa de uma família. Nós temos aprendido aqui que a mesa é o altar da família. Quando eles se colocaram à mesa com Jesus, e Jesus partiu o pão, abriu-se-lhes os olhos. Meus irmãos, ceia não perdoa pecados, mas você pode ter certeza que ceia pode abrir os olhos. Esse texto para a gente encerrar aqui. Jesus estava com eles o tempo todo. É impressionante. Presta mais atenção, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Quando a gente faz um ato de cura e libertação, um ato profético, muitas vezes a gente trabalha com pessoas que sofreram abusos, e a pessoa não sabe que ela sofreu abuso, mas ela sabe que ela tem na vida dela algo que incomoda ela não sabe dizer o nome daquilo, e ela às vezes nem sabe que ela tem um abuso. E quando a gente ora, a gente clama pelo Espírito Santo vir, e o Espírito Santo vem, e essa pessoa recebe uma visão interna, e o Espírito Santo mostra para ela o que aconteceu, um abuso, um estupro. E a gente pode perguntar para essa pessoa: aonde está Jesus? E essa pessoa vai ver Jesus assentado na cama, naquele quarto. A pessoa até pode perguntar: por que Jesus não me livrou disso? Nós não sabemos responder, mas Jesus estava lá. Meus irmãos, Jesus está lá, na sua dor, na sua angústia, na sua dúvida. Jesus está lá. No partir do pão você vai ver Ele, mas Jesus está lá. Jesus estava lá. E eu acho interessante, no verso 32, a pergunta que eles se fazem. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando Ele pelo caminho nos
nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Quando eu era jovem, nós tínhamos uma expressão que a gente dizia assim: eu tive vontade de me enforcar num pé de cebolinha. Porventura não nos ardia o coração, a gente não viu Jesus ali. Meu Deus do céu. Lá nós na história. Quem somos nós nessa história? Mas quando a decepção entorpece e embota a percepção da realidade, irmãos, isso é uma palavra profética. O nosso país hoje é um país de injustiça. Nós olhamos para um STF tão complicado, é ou não é? Para um governo tão complicado, e às vezes nós mesmos perguntamos: meu Deus do céu, isso nunca vai acabar. Jesus está lá. Jesus está nesse negócio. Jesus está lá. O negócio é você não deixar essa situação embotar o teu coração, essa rebeldia cegar você, de você questionar: você é o único que não enxergou o que aconteceu em Jerusalém? Você não viu como é que os juízes julgaram Jesus e mataram Jesus? Aquilo havia embotado de tal forma a visão deles, que mesmo Jesus andando com eles, eles não sentiram a presença dele. Mas Jesus está lá. Essa é a mensagem da Páscoa para nós essa noite. Jesus está lá. Amém? Amém. Você pode orar comigo? Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. E não precisa arder o nosso coração. Nós sabemos que o Senhor Jesus está aqui conosco nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo está aqui. Eu sei que Deus, o Pai Todo-Poderoso, está aqui. E nós queremos colocar aos pés dessa cruz a nossa vida, a nossa história, as nossas perguntas, as nossas cegueiras, os nossos embotamentos de consciência. Seu Deus, aviva-nos. Aviva-nos na caminhada, porque nós sabemos que o Senhor Jesus está conosco. Essa é a Páscoa. Essa é a passagem da morte. O Senhor Jesus está conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que mesmo tão distante não me abandonou. Canta isso pra Ele e diga: